Imagine que um homem comum, vindo de uma terra distante, carregava nas mãos uma visão tão precisa do futuro que por séculos estudiosos, religiosos e céticos lutaram para explicar o impossível. Esse homem não era imperador, nem profeta conhecido pelas multidões. Era apenas um bispo irlandês, mas algo nele transcendeu os limites do tempo. Seu nome era Malaquias. E segundo os registros, ele teria previsto, um por um, os últimos 112 papas da história da Igreja, encerrando sua lista com uma figura enigmática chamada Pedro, o Romano. Mas quem foi realmente esse homem? E como explicar uma profecia que, em pleno 2025, ainda mexe com as estruturas da fé e da razão, especialmente agora que um novo pontífice foi eleito? Papa Leão XIV, o cardeal Robert Francis Prevost. Agora, uma pergunta atravessa os séculos e ecoa até hoje. O que Malaquias viu? E se o que ele enxergou não foi apenas uma lista de nomes, mas um retrato oculto do fim da história? Talvez você seja do tipo que torce o nariz para esse tipo de assunto. Tudo bem. Aliás, essa história parece feita sob medida para gente como você, porque algumas narrativas não sobrevivem pela crença dos fiéis, mas pela inquietação dos céticos. Vamos voltar no tempo. Século XII, Europa em plena efervescência espiritual, política e militar. As cruzadas inflamavam o continente, o poder da Igreja atingia o auge e a figura do Papa se confundia com a dos reis. Era um tempo de ouro e sangue, fé e espada. E no meio disso tudo, um menino nasce em Armagh, na Irlanda, por volta do ano 1094. Seu nome de batismo era Mael Maedoc Ua Morgair, um nome que hoje mal conseguimos pronunciar. Mais tarde, ao entrar na vida religiosa, esse nome foi latinizado para Malaquias, ou em português, Malaquias. Desde jovem, mostrava uma espiritualidade intensa, quase desajustada ao padrão clerical da época. Ele não buscava cargos, nem influência. Ao contrário, era profundamente austero, caridoso e devoto da reforma espiritual. Incomodava os poderosos, e isso o tornou perigoso. Logo foi nomeado bispo auxiliar de Armagh, a principal sede religiosa da Irlanda. Mas ao contrário do que se esperava, Malaquias não quis manter os privilégios. Lutou contra o nepotismo, contra os abusos dos clérigos e até contra a corrupção nos sacramentos. Era, nas palavras de São Bernardo de Claraval, um homem cuja vida era mais eloquente que qualquer sermão. Mas foi em uma viagem a Roma, por volta de 1139, que algo inexplicável teria acontecido. Segundo relatos preservados nos arquivos de Claraval, durante essa jornada, Malaquias teria tido uma série de visões profundas enquanto estava próximo ao túmulo de São Pedro. Essas visões, ainda envoltas em mistério, foram descritas como imagens simbólicas de todos os futuros papas, desde o seu tempo até o fim dos tempos. Cada papa era representado por uma frase curta, uma espécie de lema. Alguns simples, rosa úmbria, outros estranhos, de medietate lunae, e outros absolutamente inquietantes, pastor angélicos, flos florum, de labore solis, de gloria olivae, e o último deles, Petrus Romanus, Pedro o Romano. Depois da visão, Malaquias teria redigido os lemas em latim, organizados de forma cronológica, e os entregado ao então Papa Inocêncio II. Mas o documento desapareceu. Durante mais de 400 anos, não se ouviu falar dessa lista. Somente em 1595, no auge da Reforma Protestante e das guerras religiosas na Europa, o manuscrito reapareceu, publicado por um monge beneditino chamado Arnold de Wion, na obra Lignum Vitae. E aí, o mundo mudou. Porque ao se comparar os lemas com os papas que se sucederam desde Malaquias até então, a precisão era perturbadora. Papas descritos como do sol esgotado coincidiam com eclipses. Outros, das oliveiras, tinham ligações com ordens monásticas.
Um chamado do meio da lua nasceu, foi eleito ou faleceu em fases lunares exatas. Coincidência? Leitura forçada? Ou algo além? A lista segue um ritmo que intriga até hoje teólogos e historiadores. Ela não nomeia diretamente nenhum pontífice, mas sugere símbolos que, com o tempo, se revelam surpreendentemente precisos. Agora, pense comigo. O próprio Malaquias nunca publicou essa profecia. Ela só foi tornada pública mais de 4 séculos após sua morte. Então, foi manipulada? Ou o tempo apenas confirmou o que muitos se recusavam a acreditar? Há estudiosos que afirmam que a profecia pode ter sido forjada no século XVI, usada como instrumento político. Outros, porém, admitem: a precisão das previsões depois da publicação é ainda mais misteriosa do que as anteriores. Porque, como explicar que os lemas dos papas dos séculos seguintes, muitos sem nenhuma ligação com os beneditinos ou com o Vaticano de Vion, ainda assim se encaixam com impressionante fidelidade? Será que a lista foi mesmo escrita por Malaquias em 1139? Ou alguém, muito tempo depois, realmente teve acesso a algo que não podia ser explicado pelos meios humanos? Essa dúvida continua viva até hoje. E cresce, especialmente agora em 2025, porque se a profecia estava certa até aqui, ela chegou ao fim. O último nome da lista já foi atribuído ao Papa Francisco, cujo lema era Petrus Romanus. Mas Francisco não se chama Pedro, nem nasceu em Roma. E ainda assim há quem diga que ele cumpre o sentido simbólico da profecia. O pastor humilde que guia a igreja em meio à destruição espiritual, como uma figura de Pedro, o primeiro Papa, em um mundo cada vez mais distante da fé. Acontece que agora, com a eleição de Robert Francis Prevost, o novo Papa Leão XIV, a lista parece ultrapassada. Ou recomeçada? E aqui começa o ponto mais assustador. Se a lista terminava com Pedro, o romano, quem é Leão XIV? Ele está fora da profecia? Ou seria ele a consequência final dela? Alguns dizem que ele é apenas uma ruptura natural, um novo ciclo, um recomeço administrativo. Outros, porém, enxergam nessa eleição o prenúncio de algo muito maior, algo que Malaquias viu, mas que não teve coragem de escrever. Talvez os lemas fossem apenas a primeira camada de algo mais profundo. Talvez a lista de 112 nomes fosse apenas a cortina, e por trás dela estivesse o verdadeiro segredo. Você está disposto a seguir? Porque a jornada apenas começou. O que exatamente ele viu? Essa pergunta atravessa o tempo como uma agulha fina que costura o mistério por trás de cada pontificado. Malaquias não nos deixou interpretações nem explicações, apenas frases, pequenas, simbólicas, às vezes poéticas, outras assustadoramente precisas. É como se cada papa da história fosse representado por um espelho fragmentado e cada lema fosse o reflexo de um pedaço. O que impressiona não é apenas o conteúdo dos lemas, mas a forma como, mesmo após séculos, eles continuam se encaixando em eventos reais, biografias verdadeiras e períodos marcantes da humanidade. Existe um detalhe pouco conhecido. Os lemas não foram apresentados de forma descritiva, mas codificados, como se Malaquias estivesse relatando não nomes, mas essências. Aquilo que caracterizaria espiritualmente ou simbolicamente cada pontífice. Isso muda completamente a abordagem. Não se trata de prever quem ocuparia o trono de Pedro, mas sim qual seria o espírito reinante em cada época. Os registros nos mostram exemplos que desafiam o ceticismo. O lema Pastor Angelicus, por exemplo, é associado a Pio XII, um papa cuja postura e discurso eram marcados por serenidade e firmeza doutrinal, e uma aura quase angelical, ainda que envolto em polêmicas pela atuação durante a Segunda Guerra Mundial. Outro lema, de Medietate Lunae, foi associado a João Paulo I. Ele nasceu em uma meia-lua,
Foi eleito em uma meia-lua e morreu em outra meia-lua, com um pontificado que durou exatamente 33 dias. A conexão com o ciclo lunar foi real, e o número 33 não passou despercebido. A mesma idade de Cristo ao morrer. Há ainda o lema Flos Florum, a flor das flores, relacionado ao brasão de Leão XIII, que tinha 3 lírios, símbolo tradicional da pureza, exatamente como no lema. Esses exemplos se acumulam em dezenas. E aí vem a dúvida que tira o sono de historiadores e teólogos. Como alguém do século XII poderia ter esse nível de precisão? Aqui, a explicação comum de que alguém pode ter forjado o documento no século XVI começa a perder força, porque os lemas posteriores à sua publicação, aqueles que não estavam sujeitos à manipulação de quem trouxe o manuscrito à luz, também batem com uma frequência desconcertante. Alguns afirmam que os lemas foram apenas encaixados de forma forçada, uma espécie de pareidolia religiosa, como quem vê figuras em nuvens. Mas até os mais céticos admitem, não é simples ignorar tantos paralelos históricos. Essa lista de 112 lemas funcionaria então como uma linha do tempo espiritual, um mapa da jornada da Igreja desde a Idade Média até o fim dos tempos. E o último da lista, Pedro, o Romano, teria como missão pastorear o povo de Deus durante a destruição final de Roma. Mas é aí que as coisas começam a sair do controle, porque o Papa Francisco, o último eleito antes de Leão XIV, não se chama Pedro, nem nasceu em Roma. E mesmo assim, muitos acreditam que ele é o cumprimento desse último lema, não por causa de seu nome ou origem, mas por seu estilo de liderança. Francisco tem sido uma figura polarizadora. Para alguns, o pastor humilde e reformador. Para outros, o arauto de uma nova era que distorce os pilares da fé. Seus posicionamentos sobre temas como ecumenismo, meio ambiente, economia global e inclusão despertaram tanto admiração quanto desconfiança. Isso o coloca exatamente na posição simbólica que o lema prevê. Um Pedro moderno guiando a igreja em tempos de confusão e ruína moral. Só que agora há um novo personagem em cena, Leão XIV. E o mais intrigante é que a profecia terminava no Papa anterior. Não há 103º lema. A lista acaba. Silêncio. E é esse silêncio que assusta, porque os séculos foram marcados por previsões, expectativas, estudos, e agora, diante do inesperado, tudo parece suspenso, sem referência, sem rumo. Alguns teólogos sugerem que a ausência de um lema para Leão XIV significa que entramos em uma zona fora do mapa profético. Que agora estamos em um tempo que não estava destinado a ser descrito. Talvez por ser o tempo de decisões finais, onde os sinais não viriam mais de listas, mas de acontecimentos. Outros vão além. Dizem que esse novo Papa é o real cumprimento do lema Pedro, o Romano, e que o anterior foi apenas uma antessala, uma preparação, um prenúncio. Mas se isso for verdade, e Leão XIV for de fato Pedro, o Romano, onde está Roma? O Vaticano ainda existe. A cúpula de São Pedro ainda domina o horizonte. Mas e se Roma for uma metáfora? E se a destruição não for física, mas espiritual? E se for o colapso de tudo o que se entendia por fé, doutrina, tradição? A destruição de Roma pode significar o fim da autoridade moral da Igreja, o colapso da confiança, a explosão das heresias internas, o relativismo institucionalizado, a ruptura com o sagrado. Tudo isso já está acontecendo? E se sim, então o que resta da profecia? Silêncio. Ou talvez o que resta agora não seja a profecia, mas a reação das almas diante do que está por vir. Porque um fato é inegável: a lista acabou, e a história não. O trono está ocupado, e a igreja, mais do que nunca, se vê dividida entre aqueles que desejam um retorno ao essencial e aqueles que buscam se adaptar ao mundo. E aí surge uma última questão:
que até hoje permanece sem resposta. Se São Malaquias realmente viu o fim, por que parou antes do último nome? Ou melhor, será que foi ele quem parou? Ou foi aquele que revela os segredos, como em Amós 3:7, que simplesmente não quis mostrar mais? Qual é o verdadeiro papel de Leão 14 dentro desse cenário? Um novo pastor? Ou o sinal de que os tempos não seguem mais o que estava escrito? E se for esse o caso, qual o próximo sinal? O silêncio da profecia pode ser mais ensurdecedor do que 1000 palavras. E talvez seja esse o momento que vivemos agora. Depois do último lema, depois de Pedro, o romano, resta apenas o vazio. Um espaço branco no fim de uma lista que atravessou séculos. E nesse vazio, o mundo continua girando. Mas algo mudou. O novo Papa não tem lema. Não há símbolo. Não há frase escrita há 900 anos que o represente, e ainda assim, sua eleição gera calafrios em estudiosos da profecia, como se sua própria existência fosse uma resposta a algo que ficou oculto por tempo demais. Robert Francis Prevost, agora Papa Leão XIV, surge como um nome forte, carismático, mas discreto. Um Papa que não estava nas listas de apostas, que não fazia parte dos círculos mais especulados, mas que, ainda assim, foi escolhido. Isso, por si só, já seria motivo de curiosidade. Mas há mais. Prevost tem uma trajetória peculiar. Americano, mas com laços profundos na América Latina. Foi missionário, depois bispo, depois prefeito da Congregação para os Bispos. Um perfil que mistura espiritualidade simples com uma compreensão sofisticada dos bastidores da Cúria Romana. Ele não é um outsider, mas também não é um nome de consenso tradicional. E isso o torna diferente. O que muitos se perguntam é, se a profecia de Malaquias terminou, por que esse novo Papa parece encaixar-se tão bem no que viria depois? A resposta talvez esteja não no texto da profecia, mas no que não foi escrito. Há uma teoria entre os mais antigos comentaristas da profecia que diz que a lista de 112 lemas não era o fim da visão. Era apenas a parte publicável, a parte autorizada, um prefácio simbólico para algo que jamais deveria ser entregue ao público. Essa ideia ganha força com base em 2 elementos. Primeiro, São Malaquias não era conhecido por superficialidade. Suas reformas, suas decisões e sua vida de oração indicam um homem que compreendia o peso do que recebia. Ele não entregaria algo pela metade sem ter uma razão profunda. Segundo, São Bernardo, seu amigo pessoal e biógrafo, afirma em seus escritos que Malaquias teve visões que o deixaram em prantos e que ele preferiu silenciar sobre algumas delas. Bernardo escreve: havia nele algo que parecia carregar o futuro nos olhos, e quando perguntado sobre o que via, respondia apenas: não é tempo de saber. Essa frase, dita no século XII, ressoa hoje com um eco perturbador. Se Malaquias viu algo além e decidiu esconder, ou se foi impedido de registrar, isso indicaria que o fim real, o verdadeiro clímax da história da Igreja, ainda está para ser revelado. Mas não mais pelas palavras de um profeta, e sim pelos acontecimentos. A ausência de um lema para Leão XIV pode ser o próprio sinal de que saímos da dimensão simbólica para entrar na dimensão literal. E os tempos deixaram de ser descritos para começar a ser vividos. Isso levanta uma hipótese delicada. E se a profecia se calou? Porque a Igreja entrou no território do irreversível. Essa ideia encontra eco em outra figura histórica, o Papa Leão I, também chamado Leão Magno. Foi ele quem enfrentou Átila, o Huno, quem impediu, com coragem e autoridade espiritual, que Roma fosse destruída. Leão I é lembrado como o defensor final da cidade eterna. Agora, mais de 1500 anos depois, outro leão assume o trono. Um novo leão, Leão XIV. Coincidência? Talvez.
Mas muitos já começaram a perguntar: seria este o leão do fim? A tradição bíblica carrega o leão como símbolo ambíguo. Por um lado, o leão da tribo de Judá, Cristo. Por outro, o leão que ruge procurando a quem devorar, Satanás. O que define o leão é a sua essência, seu espírito. Leão 14 ainda está nos primeiros dias de seu pontificado, mas o mundo já observa com olhos atentos. Seu nome carrega a responsabilidade de um império de símbolos, e a ausência de um lema, paradoxalmente, o transforma no maior símbolo de todos. Porque ele é o Papa fora da lista. O Papa que não deveria existir, segundo os intérpretes apocalípticos. E, no entanto, ele está lá, com o anel do pescador, com o bastão pastoral, com a multidão ao redor, acenando da janela de São Pedro. E então a pergunta que não quer calar se torna inevitável. Será que Malaquias não previu Leão 14? Ou será que Malaquias viu e não ousou escrever? Essa dúvida alimenta um novo tipo de temor escatológico. Não aquele baseado em datas ou cronologias forçadas, mas um temor silencioso, como a pausa antes de um trovão, um tempo de expectativa, como o suspiro antes da sentença. Porque se o último nome da lista era Pedro, o romano, e Leão 14 não tem lugar nela, então a lista não era o fim, era a porta. E agora estamos do lado de dentro. E se isso for verdade, se realmente cruzamos esse limiar, então tudo o que vier daqui em diante não será mais uma leitura da profecia, será o cumprimento do que foi ocultado. O mais assustador não é quando uma profecia se cumpre, é quando ela se cala, porque o silêncio também é uma mensagem, e às vezes é a mais alta de todas. Leão 14 está agora no centro do palco, o Papa sem lema, o pontífice que veio depois do fim da lista. Isso, por si só, já muda tudo. Ele é a interrupção, o fora da equação. E como dizem os antigos mestres, o verdadeiro mistério nunca está no que é dito, mas no que foi deixado de dizer. O silêncio profético de Malaquias ecoa como um vazio que não pode ser preenchido com especulação, mas precisa ser encarado com seriedade. Isso não é um convite ao medo, é um chamado à consciência, porque o papel de uma profecia não é controlar o futuro, é preparar o presente. Talvez São Malaquias nunca tenha tido a missão de revelar o fim. Talvez seu chamado fosse outro, marcar os tempos até o início do fim. E o resto caberia a cada geração discernir por si. Isso muda a pergunta. A questão já não é mais: qual será o último Papa? Mas sim, o que cada um de nós fará diante do fim do tempo profético? Porque esse fim não é um evento explosivo, é um processo silencioso. O fim começou quando deixamos de ouvir, quando deixamos de crer, quando trocamos o eterno pelo urgente e o sagrado pelo conveniente. A profecia de São Malaquias é como um relógio sem ponteiros visíveis. Ela não mostra a hora com exatidão, mas marca o ritmo dos acontecimentos. E se esse ritmo está desacelerando ou acelerando, só os atentos percebem. É curioso perceber como, em meio à avalanche de informações, cada vez menos pessoas conseguem parar para pensar. Mas talvez essa seja justamente a última batalha. A batalha contra a distração. Porque enquanto o mundo corre atrás de curtidas, lucros, polêmicas e ideologias, o plano maior avança, silencioso, discreto, mas firme. A eleição de Leão 14 pode ser vista como apenas mais uma página na história, ou como o início de um novo capítulo jamais descrito. E essa escolha não cabe a teólogos ou videntes, ela cabe a você. O mesmo céu que revelou sinais a Malaquias continua observando o que fazemos com eles. E no fim das contas, não é a lista que importa, é a nossa resposta a ela. A história da igreja nunca foi feita apenas de papas. Foi feita de pessoas comuns, como você.
Pessoas que, ao ouvirem o som de um alerta, decidiram não ignorar. E se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque também sente que há algo maior em jogo. Algo que não cabe nos noticiários, nem nas discussões de rede social, algo espiritual. E quando a realidade espiritual se move, o mundo físico treme. O novo Papa pode ser apenas mais um nome, ou pode ser o prenúncio de uma nova era. Mas, independente do que vier, o chamado continua o mesmo: vigiar, discernir e permanecer fiel. Se o céu silenciou, talvez seja para que a terra fale. E agora, a pergunta final não é o que virá depois. Você está pronto para permanecer fiel, mesmo quando o mapa profético se esgota? Se essa reflexão tocou você de alguma forma, se esse tema fez sentido para sua caminhada, considere fazer parte dessa comunidade que não ignora os sinais. Se inscreva neste canal, compartilhe esse vídeo com quem ainda não despertou e deixe seu comentário abaixo. Você acredita que a lista de São Malaquias chegou ao fim ou estamos apenas começando a entender seu verdadeiro significado?